Olá, pessoal! Finalmente eu consegui gravar um vídeo sobre escala diatônica. Eu gravei um vídeo sobre escala cromática e escala natural. Então eu achei interessante falar um pouco sobre diatônica, que é um conhecimento bem interessante. Vamos lá, então. Antes de eu falar sobre a fórmula da escala diatônica, antes de eu dizer como que ela funciona, eu queria deixar esses conceitos que são importantes a gente não esquecer. É uma aula teórica, eu sei que teoria é chato, eu sei que as pessoas gostam muito de tocar, mas não adianta você saber tocar horrores, você tocar maravilhosamente bem, mas você não saber o que você está fazendo, entendeu? Você vai ser um analfabeto musical. Então, estudar teoria é muito importante. Muito importante. Teoria e prática é algo interessante. Prometo que eu vou me esforçar e vou tentar gravar vídeos de eu tocando algumas músicas, mas por enquanto eu não tenho o equipamento necessário para isso, mas em breve. Mas vamos lá então, vamos parar. Vamos logo, vamos parar de enrolação. Tom, o que é um tom? Quando a gente fala em música, o que é tom? A gente ouve isso em música muitas das vezes. Ah, dá o tom aí, o tom é esse aqui. Tom é a medida do som. Então, quando eu quero medir o som, eu vou usar o tom. O tom, eu vou dizer assim, que é a unidade de medida do som. E música, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. É como se fosse... Quando a gente vai comprar carne, a gente fala, me dá 1 quilo de carne. A gente fala assim, me dá 1 metro de carne. Me dá meio metro. Não, a gente não fala meio metro de carne. A gente fala 1 quilo. Quando a gente vai comprar leite, a gente não fala, me dá 1 quilo de leite. A gente fala, me dá 1 litro de leite, né? Sei lá, a gente compra 1 litro, a caixa de leite, que vem 1 litro. Então, da mesma forma que o litro, o quilo, são medidas, o tom também é. Então, ele vai medir as frequências sonoras por meio da altura, grave e agudo. E vai se estabelecer uma medida. Tem outro conceito importante que é o sustenido. Ele eleva a tom, ele eleva a nota em meio tom, ou um semitom. Escrevi errado aqui, mas dá para entender que não é semito, não, é semitom. E o bemol, ele abaixa a nota em um semitom, ou meio tom. Também existe o dobrado de sustenido, que eu não botei aqui. Mas o dobrado sustenido, ele tem a mesma função do sustenido. Ele eleva a nota, só que em vez de um semitom, ele vai dobrar. Então, se o sustenido ele eleva em meio tom, o dobrado sustenido vai elevar a nota em um tom. E também há o dobrado de bemol. Então, se o bemol ele abaixa a nota em meio tom, o dobrado de bemol vai abaixar a nota em um tom. E também tem o B quadro. Ele anula o efeito do sustenido e bemol. Beleza, eu não botei aqui, mas só para saber. O que é intervalo? É o espaço entre duas notas. Beleza. Então, vamos lá para a definição de escala diatônica. Quando as notas de uma escala se sucedem obedecendo intervalos previamente definidos. Então, a gente já sabe que intervalos são espaços entre notas. Então, uma escala diatônica, ela vai ter espaços definidos. Ou seja, ela vai ter uma fórmula que vai ser aplicada em qualquer tom, em qualquer nota que você quiser. Basta você saber quais são esses intervalos e como eles são pré-definidos, previamente definidos. Vamos lá. Então, fórmula de intervalo da escala diatônica maior. Às vezes você não vai ver o nome de escala diatônica, mas vai ver escala maior. Mas essa é a fórmula da escala diatônica maior. Tom, tom, semitom. Tom, tom, semitom. Eu usei o exemplo da escala de dó, mas poderia ser qualquer outra escala, porque isso aqui é uma estrutura. Se você aprender a estrutura, você vai aprender em qualquer tom que botar na sua frente, você vai conseguir fazer essa estrutura. Então, a estrutura é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Esse aqui foi o exemplo da escala maior de dó. Então, a gente vai ter dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A gente percebe que tem 2 tons em dó, ré, mi. Um semitom entre mi e fá. 3 tons entre
entre Fá, Sol, Lá, Si. E um semitom entre Si e Dó. Mas como assim, Carla? Não entendi. Ah, eu botei esse negócio aqui porque eu achei interessante. É engraçadinho, né? Isso aqui dá para você já gravar a fórmula. Mas vamos lá. Aqui, isso aqui, para quando você pensar em esquecer, se lembrar. Ó. Tom, tom, semitom. Tom, tom, semitom. Mas vamos lá. Como assim? Ó, aqui eu achei interessante essa imagem aqui, porque ela explica. De Dó para Ré, a gente, ó, de Dó para Ré, a gente tem o quê? Um tom. A distância de Dó para Ré é um tom. De Ré para Mi é um tom. Então, quando a gente vê a distância, essa distância aqui, a gente tem dois tons, como eu botei aqui, ó. De Mi, Ré, de Dó, Ré e Mi, a gente tem dois tons. Por quê? De Dó para Ré, um tom. De Ré para Mi, um tom. Então, 1 mais 1, 2. De Mi para Fá, a gente tem um semitom. De Fá para Sol, um tom. De Sol para Lá, outro tom. De Lá para Si, outro tom. Então, a gente tem uma distância de 3 tons aqui. De Si para Dó, um semitom. Eu tem outra forma aqui que eu achei interessante também. Então, Dó para Ré, um tom. De Ré para Mi, um tom. Então, a gente já tem 2 tons aqui. Lembra da fórmula? 2 tons, um semitom, 3 tons e um semitom. Então, vai ser sempre assim. É uma fórmula. Tem a escala diatônica menor, ou melódica, mas um passo de cada vez. Para quem é iniciante, isso aí pode ser bem complicado. E não se aprende do dia para a noite. Alguns aprendem, outros não, mas isso aqui é só para dar uma clareada. Eu vou deixar esse PDF na descrição. Eu deixei alguns exercícios aqui e também um gabarito para vocês fazerem nas outras tonalidades. Eu espero que vocês entendam o que eu tentei passar. E é isso, gente. Fica na paz. Obrigado. Curta, por favor. Compartilhe. Comente. E é isso. Obrigada.